Olá, doutores. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o direito sucessório. Hoje nós vamos falar sobre a capacidade sucessória. Não é? A capacidade sucessória ela está disposta no 1787 e seguintes do Código Civil. Bom, primeiro, então essa capacidade sucessória nada mais é do que a aptidão de um indivíduo para herdar, a aptidão da pessoa para ser herdeiro. Cuidado para não confundir capacidade sucessória com capacidade civil. O que é capacidade civil? Capacidade civil nada mais é do que a aptidão do indivíduo para os atos da vida civil. Regra geral, quando a pessoa atinge a maioridade, ao completar os 18 anos, ela atinge a maioridade. Atingiu a maioridade, automaticamente, por nosso direito, pressupõe-se que essa pessoa está apta para todos os atos da vida civil. Nós temos algumas figuras, né, que são relativamente incapazes, ou seja, os maiores de 16 e menores de 18 anos, que podem ser emancipados. Emancipar alguém é tornar uma pessoa de forma precoce, ou seja, de uma forma mais cedo do que seria normalmente, apta para os atos da vida civil. Nós temos, dentro do nosso ordenamento jurídico, três possibilidades de emancipação. Primeiro, nós temos a emancipação voluntária. O que é a emancipação voluntária? Os genitores desses pais, eles estão de acordo que se incapaz, se alguém, enfim, problema em sua vida, ele já pode ser emancipado. Os pais concordam com isso. Olha um exemplo clássico que eu uso das minhas aulas. Um jovem acabou de completar 17 anos, prestou um vestibular fora de São Paulo, passou numa federal lá no Nordeste, mas os pais moram aqui, mas esse jovem resolve que vai fazer essa faculdade fora. Bom, ele vai ter que se virar sozinho porque os pais estão aqui. Então os pais entendem que é mais interessante que ele esteja apto para os atos da vida civil, para os pais não terem que ficar indo até lá, sempre precisar ajudar por qualquer motivo. Enfim, importante é que vocês entendam que se os pais estão de acordo, podem emancipar, tá bom? Esse jovem. Agora, se os pais não estão de acordo, o genitor quer, a genitora não quer, aí eles levam esse problema para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, né, o magistrado que vai decidir se esse jovem deve ser emancipado ou não. Tá? Por isso, por decisão judicial, ou seja, emancipação judicial. E nós temos também a emancipação legal, que está lá no artigo 5º, parágrafo único. Nós temos, por exemplo, olha, pelo casamento. Esse jovem, ele resolveu se casar, não é? Claro que para casar ele vai precisar da anuência dos genitores, do responsável legal, enfim, mas automaticamente ele se casou, é uma emancipação legal. Por quê? Porque a lei dispõe. Se ele começar a exercer emprego público efetivo, aqui a gente só tem que tomar o seguinte cuidado, não é ser aprovado no concurso público, é exercer o emprego público, tá bom? Mas, se nós pensarmos, na prática é muito difícil essa situação acontecer. Por que é difícil essa situação acontecer? Porque normalmente o edital já vai colocar como um dos requisitos para inscrição no concurso que a pessoa seja maior. Ai, desculpa, estou um pouco resfriada. Que mais? Se esse incapaz colar grau, mas olha, também é uma outra hipótese muito difícil dentro da nossa sociedade, não é? De alguém com menos de 18 anos colar grau. Não é impossível, mas é difícil, o ordenamento jurídico traz essa previsão. Que mais? Se esse jovem se estabelecer comercialmente, não é? Tiver renda própria para manter sua subsistência, ele pode também pedir a emancipação, tá bom?
Então, nós temos aí, não podemos compor capacidade civil. Uma outra capacidade também que a gente não pode confundir é a capacidade postulatória, que é outra coisa, não é? O que é capacidade postulatória? E aí vocês sabem, não é? Isso. É a aptidão para advogar. Quem é que tem capacidade postulatória? Não é? Capacidade postulatória tem o advogado, o defensor público. Essas figuras que nós temos, tá bom? Então, aqui, ó, não confundir. Não confundir, tá? Eu vou fazer esse teste com vocês. Eu fiz isso com uma outra turma, acho que deu certo para vocês. Sabe o que eu acho que com essas anotações fica interessante? Porque nem tudo é o que eu marcaria na lousa, mas algumas das coisas que eu marcaria na lousa e tal, eu penso que vai ficar menos complicado. Certo? Certinho? Então, nós temos aí a capacidade sucessória, essa capacidade, não é, para exercer os atos, para ser herdeiro, desculpa. Claro que a gente precisa pensar que essa pessoa vai estar apta para exercer a sua capacidade sucessória, não é? Ela, ou se for uma sucessão legítima. Lembra que a sucessão legítima é aquela sucessão onde nós não temos um testamento, vai seguir o nosso ordenamento jurídico, 1784 e seguintes. E a sucessão testamentária é aquela sucessão onde o de cujos deixa o seu testamento, deixa esse ato de disposição de última vontade, e aí segue a ordem que está lá, tá bom? Vamos lá. Nós temos, né, para que haja sucessão, nós temos alguns pressupostos. Pressupostos para a sucessão. Quais são os pressupostos para a sucessão? Para herdar, não é? Para que haja uma sucessão, primeiramente nós vamos precisar, olha lá, vamos precisar da morte do de cujos. Eita, calma aí. Isso, vamos precisar da morte do de cujos. 2, nós também vamos precisar, tem que morder, não, desculpa. Vai vendo. Tem que haver a morte do de cujos tem que morrer. Tem que haver a morte do autor da herança. O que mais? Claro que tem que ter também a sobrevivência do herdeiro. O herdeiro tem que estar vivo. O que mais? Bom, tem que ter a morte, tem que sobrevivência. Olha uma coisa importante, porque às vezes vocês veem algumas situações no direito estrangeiro que querem trazer para cá. Tem que ser pessoa, tá bom? Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico não permite que eu deixe meus bens para uma coisa. Ah, como assim? Você já deve ter visto pessoa que foi lá e deixou todo num outro país, foi lá e deixou toda a herança pro cachorrinho. Pode fazer isso aqui? Não. Ah, mas eu amo meu cachorrinho mais que se fosse alguém da minha família, Alessandra. Ah, tá bom. Ok, eu entendo esse seu amor, não tenho a menor dúvida, mas não pode. Tá bom? Nosso ordenamento jurídico não permite, tem que ser uma pessoa. E mais que isso, para falar efetivamente em herdar alguma coisa, o que nós precisamos? Precisamos que haja bens, que haja a existência
de bens, não é? A serem partilhados. Certinho? Essa existência de bens, esses bens, eles podem, não é? Ser bens, isso a gente já viu, pode ser bem corpóreo, pode ser bem incorpóreo, divisível, indivisível, isso não faz diferença. Mas claro que se alguém vai herdar alguma coisa, obviamente vai precisar que existam esses bens, senão não há que se falar em sucessão, não é? Se não tem o que herdar, vai falar o quê? Bom, e já que nós estamos falando de capacidade sucessória, nós vamos pensar aí, quem é que tem capacidade para suceder? Nós temos aí capacidade para suceder. Nós temos os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Herdeiros legítimos, aqueles que estão dispostos na lei. Herdeiros testamentários, aqueles que estão dispostos no testamento. Ok? Segundo o nosso ordenamento jurídico, nós temos lá o artigo 1798. Calma aí. 1798. Isso mesmo, 1798. Olha lá. Artigo 1798 do Código Civil. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Por que eu trago aí? Eu trago não, né? O Código Civil traz pra gente. Pessoas já nascidas ou já concebidas. Lembra que o nascituro não é o bebezinho que está lá guardadinho na barriga da mamãe esperando a hora para ele nascer? Ele não é ele não tem personalidade jurídica, não é? O que ele é? Ele é um ser que tem expectativa de direito, ele não tem direito adquirido. Por que ele é um ser que tem expectativa de direito e não tem direito adquirido? Ele é um ser que tem expectativa de direito, mas não tem direito adquirido, porque o nosso Código Civil adotou no seu artigo 1º a teoria natalista. Ou seja, para ser sujeito de direitos dentro do nosso ordenamento jurídico, a pessoa precisa nascer com vida. Nasceu com vida, aí sim, essa pessoa é sujeito de direito. Tá bom? Então, importante, né, nós fazemos essa análise. Tá bom? Olha aí. Pessoa já nascida ou já concebida. Né? Observação. A questão do nascituro. Por que o nascituro? Porque o nascituro tem expectativa. Isso, de direito. Isso eu falo com os ingleses. Não, vocês estão acostumados, né? Estão acostumados. Bom, então. Então, nós temos essas situações. Quem é que está apto para suceder, não é? Pessoa já nascida ou já concebida no momento da abertura da sucessão. Mas eu faço a seguinte pergunta para os senhores. E se essa pessoa, esse indivíduo, deixou o seu óvulo congelado no banco de óvulos, deixou o esperma no banco de esperma? E se esse filho, se houver a concepção pós-mortem? E aí, como é que fica? Vamos dar uma olhadinha no 1799. Na sucessão testamentária, podem, olha o verbo, podem, não diz que é obrigado, diz que podem ser chamados a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas, ao abrir-se a sucessão. Como assim?
Uma pessoa que não nasceu ainda pode ser chamada para sucessão? Pode. Como que uma pessoa que ainda não nasceu pode ser chamada para sucessão? Olha, pensa comigo. Eu deixei parte da minha herança para um eventual neto. Meus filhos não têm neto, não têm filhos, óbvio, né? Não têm filhos, logo eu não tenho netos. Se eu não tenho netos, eu posso reservar uma parte dessa herança para os meus netos? Sim, eu até posso reservar uma parte da herança para os meus netos, mas aí normalmente deixa-se um prazo para que nasçam esses filhos, para a concepção desses filhos, tá bom? Olha lá, pessoas jurídicas. Agora volta. Lembra que eu tinha falado para você aqui, ó, ser pessoa? Ou seja, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Pode ser chamada para suceder. A pessoa jurídica pode suceder? Sim, a pessoa jurídica pode ser chamada para suceder, né? As pessoas jurídicas, ainda continuando no 1799, as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundação. Ou seja, eu deixo a parte do meu patrimônio, eu pego a parte disponível, faço um testamento e digo que que criem a Fundação Professora Alessandra Valho. Aí deixa lá a fundação da professora Alessandra Valho e deixo esse bem, a parte disponível dos meus bens para isso. Posso fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá. Então, filhos, certo? Olha aí, agora vamos falar dos modos de sucessão. Os modos, a gente não ficar misturando as telas, tá bom? Modos de sucessão. Nós temos aí algumas formas de suceder. Primeira forma de suceder. Deixa eu copiar. Vamos ver se vai dar certo. Tô fazendo teste, hein, gente? Porque da outra eu não testei com desenhos. Agora eu estou testando com desenhos. Vamos lá. Cruzei os dedos. Cruzei os dedos. Tá certo! Ficou esquisito, mas deu certo. O importante é dar certo. Na verdade, o importante é vocês entenderem, pelo amor de Deus. Mas olha, aí a sucessão por direito próprio, ou seja, não é, que vai seguir a ordem da vocação hereditária, que está lá no artigo 1829. Ou seja, eu coloquei um exemplo para vocês aqui, olha. Nós temos então a figura do Decujus. Esse Decujus ele tinha 2 filhos. Olha lá o Decujus, olha, tristezinho. Por quê? Porque ele morreu, já era, não é? Nós temos o Decujus, esse Decujus faleceu. Quem vai herdar? Os seus filhos, o filho 1 e o filho 2. Esses são os herdeiros. Essa é a sucessão por direito próprio, ou seja, não tem testamento, não tem nada. Quem herdará serão esses herdeiros. Olha aí. Uma outra, nós temos o direito, né? Sucessão por direito próprio. Depois nós temos a sucessão teremos a sucessão por representação. Onde que está a sucessão por representação? Artigo 1851. Calma, 1851. Artigo 1851. 1851 do Código Civil. Artigo
1851 traz para a gente a sucessão por representação. O que seria essa sucessão por representação? Alguém está representando alguém. Como assim alguém está representando alguém? Olha lá, olha o nosso exemplo que está aqui. O de cujos, não é? São sucedidos por 2 filhos pré-mortos. O que é um pré-morto? Aquele que morreu antes. Primeiro, vamos ler o 1851? Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se fosse vivo. Olha o 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca ascendente. Então, o que eu preciso que vocês saibam a respeito do direito da sucessão por representação? Preciso que os senhores saibam. Primeiro, o verdadeiro herdeiro, ele é pré-morto. O que significa isso? Ele morreu mesmo antes de receber a herança. Pensa o seguinte, eu, Alessandra, não é? Tenho os meus pais. Meus pais estão vivos, eu faleci. Se eu faleci, quem era? Eu tenho meus pais, não é? Vamos por aqui, ó. Eu tenho pai, volta para o nosso desenho, que eu acho que é mais fácil. Só que esse pai, ele faleceu em 2000. Vamos que eu vou reduzir aqui, ó, para fazer a marcação, para nós vermos tudo junto. Eu acho que vai ficar melhor. Vou reduzir aqui um pouquinho. Calma que a gente tá aprendendo a lidar com isso. Vocês têm que ter paciência comigo, tá bom? Mais ainda que vocês têm? Sim, tem que ter mais paciência que vocês têm. Bom, então olha, pensa aí, que o de cujos ele faleceu em 12 de 2019. Aí, se ele faleceu, se a gente pensar na nossa na situação que a gente viu, olha, na sucessão por direito próprio, quando falece, olha, aqui, na sucessão por direito próprio, o de cujos faleceu, os seus filhos sucedem. Nesse exemplo aqui, ó, o filho 1 e o filho 2. O de cujos faleceu. Só que nosso aqui, olha, o pai faleceu aqui em 12 de 2019. Só que o F1, quer dizer, o filho 1, faleceu em julho de 2019. Caramba, ele faleceu antes. Sim, olha, ele faleceu antes. Por isso que ele é chamado de pré-morto. Tá bom? Por isso ele é chamado de pré-morto, porque ele, na verdade, ele faleceu antes da herança. Antes de existir a herança. Porque, na verdade, o que a gente precisa saber é o seguinte, a herança, eu só herdo no momento da morte do de cujos. Aqui, até ele falecer, o filho 1, ele tinha uma expectativa de herdar algo, mas ele não tinha herdado, hein? Não se atentem a isso, certo? Ele tinha uma expectativa de que ele herdaria os bens do pai quando o pai viesse a falecer. O problema é que, olha, ele faleceu antes do pai. Ele faleceu antes do seu genitor. Só que ele faleceu, mas ele tinha 2 filhos. Ele tinha o neto 1 e o neto 2. Então, na verdade, nessa sucessão por representação, os filhos do herdeiro são chamados para a vocação hereditária. É como se o direito diga assim, olha, você é filho do F1, não é? Sim. Aí os netos, o N1 e o N2, que são os netos, o neto 1 e o neto 2, dizem, sim, eu sou filho.
Então, olha, vem aqui, essa herança pertencia ao F1, mas como o F1 é morto, é pré-morto, morreu antes de efetivamente ter o direito de receber a herança, venham vocês suceder o direito do seu pai. Ah, é isso? Olha como é simples. Simples, não é? Direito das sucessões é muito fácil, Vamos só por desencargo de consciência, vamos ler o 1851 de novo? Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido, nesse caso está chamando aí os netos do decujus, não é? Não são os netos que vão herdar? Sim, então estão chamando lá o N1 e o N2, que são os parentes do falecido, a sucederem todos os direitos, todos, em que ele sucederia se vivo fosse. Ou seja, chama o N1 e o N2 e diz, olha, vocês são filhos, a herança que o seu pai teria direito de receber, quem receberá são vocês dois. Tá bom? Simples, tranquilo? Espero que sim. Olha aí, doutores. Então eu trouxe para vocês um exemplo de sucessão por direito próprio. Olha aí um exemplo de sucessão por direito próprio. Nós temos aí, olha, o autor da herança, quem vai herdar, o filho 1, o filho 2, não é? O João, ele tinha um patrimônio de 300 mil, não é? Ele tem 2 filhos que são os herdeiros, cada filho tem um quinhão aí de 150 mil, tá bom? O quinhão da Maria e o quinhão do José. O que a gente não pode esquecer é que eles vão ficar com esse valor, enfim, tem que pagar o tributo, mas isso é o de menos nesse momento, né? Mas a gente precisa lembrar, é importante nós lembrarmos, tá bom? E aí, no exemplo de sucessão por representação, nós temos um outro esqueminha aqui, olha. O Antônio, ele é autor de uma herança, a herança de 300 mil, ele tem 2 filhos. Teoricamente, esse filho, o filho tá com a carinha triste, ó, ele foi pré-morto, que é aquele filho que morreu em julho de 2019, tá bom? Aí, olha aí, o certo, né, se a gente pensar na sucessão normal, na sucessão por direito próprio, o ideal, o certo, não é? Ficaria 300 mil para o Marcos e 300 mil para o Adão. Entretanto, o Marcos, ó, tá vendo? Carinha triste, ele é pré-morto, ele morreu antes do seu pai falecer. Então, nesse caso, 300 mil ficarão com o Adão, que é o quinhão dele, ou seja, a parte dele, a cota, a parte dele. E os 2 netos, a Vera e o Caio, serão chamados para suceder, tá bom? Entram no lugar, é aquela ideia do 1851. Certinho, doutores? Tranquilo em relação a isso? Eu espero sim que esteja tranquilo em relação a isso. Certinho? Bom, então, até para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu paro a nossa matéria por aqui e a gente continua daqui a pouco, tá bom? Até daqui a pouco.